Fiz a chamada fake fingindo ser sequestrado pelo árabe. Olá. Olá. Eu peguei teu filho. Pegou meu filho? Tá que pariu. O que tu quer, cara? Pai, socorro! O que deu? Pai! O Everton? Pai! Tá porra, cara. O que tu fizesse com o Everton, ô seu Jaguara? Ô! Vou matar teu filho. Como assim vai matar, cara? O que tu quer, velho? O que tu quer, cara? Pai, socorro! Pai! O que tá acontecendo aí, velho? Vou dar uma pedrada nele. Já vou falar pra ti, já vou te avisando. Não me pede dinheiro que eu não tenho. Eu quero R$ 5.000 pra devolver teu filho. 5 mil? Eu te dou 10 pra ficar com ele aí.